Oi gente, meu nome é Helena e hoje eu vou falar sobre o livro Os Meninos da Rua Paulo, do Ferenc Molnár. Bom, já começo dizendo que não sei se é assim que fala o nome desse autor, porque ele é um autor húngaro que viveu de 1878 a 1952. Esse livro, Os Meninos da Rua Paulo, foi publicado em 1907 e ele é muito importante para a literatura infantil húngara. Ele se passa em Budapeste e conta sobre um grupo de amigos que moravam na Rua Paulo. Sabe aqueles filmes tipo Os Batutinhas, que tem aquele grupo de crianças que fazem tudo junto, mesmo assim nos períodos depois da aula? Ou então até mesmo a Turma da Mônica, que tem aquele grupo que por serem vizinhos convivem e brincam juntos? Foi neles que eu pensei enquanto eu li Os Meninos da Rua Paulo, e que delícia de leitura! Antes de falar um pouco da história, eu já digo que eu amei a leitura desse livro e que eu não esperava que, apesar de ser uma leitura infantil, infanto-juvenil, ele fosse tão profundo nas relações entre essas crianças e nas coisas que vão acontecendo ao longo da história. Então aqui a gente tem um grupo grande de meninos com cerca de 14 anos que se encontram sempre num terreno baldio que tem lá na Rua Paulo. O que acontece ao longo da história é que um outro grupo de meninos que não tem um lugar onde conseguem jogar pela, que lembra um pouco o nosso jogo de taco, eles querem tomar o terreno baldio, que é que eles chamam de ground. Eles querem tomar esse espaço para poder usá-lo para jogar. E aí há uma preparação para uma guerra entre esses dois grupos de crianças. A história em si é isso, mas isso ainda é muito pouco perto do que o livro nos passa. O grupo de meninos é bem grande, eu nem vou me atrever a falar o nome deles. Mesmo que as notas de rodapé digam a forma como se pronuncia os nomes, eu teria que fazer uma lista e ficar aqui citando eles para vocês, porque como eu disse, são vários, apesar de terem alguns que são os principais da história, que são o Boca, que é como se fosse o líder desse grupo de meninos da Rua Paulo, e o Nemeček, que é o menorzinho da turma, o mais que em um aspecto é deixado assim de lado, todo mundo já tem patente de capitão e ele ainda é o soldado raso, e por isso mesmo ele tá sempre tentando se provar ser mais, assim, ser melhor, e acaba sendo um grande ajudante aí, a mão direita do Boca em alguns momentos. O livro ele é muito visual, então enquanto a gente tá lendo dá pra ver como se fosse um filme passando, e a construção dos personagens é excelente. Mesmo com um grupo tão grande de personagens, aos poucos a gente vai aprendendo a reconhecer a personalidade de cada um, a entender as atitudes de cada um baseado no que a gente já sabe sobre ele. Além disso, o próprio espaço, como por exemplo o terreno baldio, acaba também sendo um personagem da história muito bem construído, com um papel muito importante. E a gente que no começo tá ali meio perdido em meio a esses personagens, acaba em determinado momento fazendo parte desse grupo e conseguindo ver cada minúcia, cada peculiaridade que acontece com cada um. Outra coisa legal é que os adultos aqui na história são completamente deixados de lado. A sociedade aqui é a sociedade da criança, comandada pela criança. Nesse livro é interessante ver como elementos da realidade infantil se tornam de uma importância grandiosa. E eu acho que esse é o legal, porque essa é a visão da criança. Então, quando o adulto vê um problema de criança, digamos assim, a gente costuma pensar, ai, que bonitinho, né? Ai, isso aí não é nada, isso aí já passa. Isso... Mas para a criança isso é muita coisa, né? É grandiosíssimo, é um evento, e é isso que mostra nesse livro. Então quando eu falo, por exemplo, que vai ter uma guerra entre os dois grupos, é realmente uma guerra que eles estão, assim, preparando. Claro que não com armas nem nada do tipo, mas com regras de uma guerra, mas com códigos de honra, digamos assim, com patentes, com funções de cada um. Então isso mostra como eles levam a sério as coisas que acontecem com eles. Então eu acho que outra coisa que vale a pena falar é o trabalho
que tem no livro fora a história. O prefácio do livro, o pós-fácio do livro, a biobibliografia e as notas de rodapé são excelentes. De verdade, eles enriquecem muito a leitura dessa obra. As notas de rodapé, como eu já comentei, têm a preocupação, por exemplo, de nos contar como que é pronunciado o nome daqueles personagens, o que eu achei de um cuidado muito legal, porque a gente dá um jeito de ler, mas saber como realmente é, né? Porque em outras línguas algumas letras não formam o mesmo som que formam na nossa, foi muito interessante para mim. Além disso, ele também dá alguns outros comentários acerca da história ou do autor. Além disso, na Amazon tem de graça um guia de leitura do livro, porque como ele deve ser um livro adotado em algumas escolas, tem ali como se fosse uma ajuda para o professor. Mas o que eu achei legal também desse guia de leitura é que ele não é daqueles guias que ficam, sei lá, fazendo perguntas sobre a história, coisas que já estão escritas no livro. Não, ele traz um material a mais. Fora o próprio prefácio e pós-fácio que eu comentei que tem nesse livro, ele traz textos explicando sobre, por exemplo, Budapeste, sobre como era a vestimenta das pessoas na época, os jogos dos meninos da época, a educação da época. Então ele dá uma ótima contextualização e enriquece muito também a leitura desse livro. Vale a pena, né? Porque às vezes a gente olha também um livro infantil, não sei. Como eu disse, a história é mais profunda do que parece. Eu não vou dar nenhum spoiler aqui, é claro, mas a hora que você começa, você não imagina para onde você vai, né? Qual é a viagem que você faz ao longo da leitura. Vale a pena, é uma leitura muito gostosa e que você se sente uma criança de novo fazendo parte aí de um grupo de amigos. Eu vou deixar aqui no box de descrição o link para a compra do livro. Comprando esse ou outros livros por esse link não te custa nada mais e você ajuda um pouquinho o canal. Me acompanha nas redes sociais onde eu tô sempre comentando sobre o que eu tô lendo. Curte o vídeo, se inscreve no canal. Muito obrigada pela companhia e até a próxima!